Evangelho, quarta-feira da sexta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da sexta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo o 16º capítulo do Evangelho de São João. Eu queria hoje chamar a atenção de vocês para a abertura do texto do Evangelho, onde o apóstolo nos diz que Jesus disse a seus discípulos as seguintes palavras: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Veja com que docilidade Jesus sabe lidar com o limite do próximo na hora de compreender o que precisa ser compreendido. Porque o que o Senhor tem a dizer não são coisas banais, não são coisas inúteis, não são coisas irrelevantes. A palavra nos lábios do Senhor, ela é sempre eficaz, ela é sempre perfeita, ela é sempre necessária. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, que são importantes, que são essenciais, que são fundamentais, que são necessárias. Mas não sois capazes de as compreender agora. Então o Senhor diz: Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Jesus compreende que a obra que corresponde à iluminação dos corações vai se cumprir com a ação do Espírito Santo. É curioso dizer isso, mas e nós? Compreendemos do mesmo jeito? Quantas coisas temos ainda em um trabalho pastoral, por exemplo, a dizer para os nossos irmãos e irmãs, mas às vezes nos agitamos porque não conseguimos falar ou então os nossos irmãos ainda não conseguiram compreender tudo o que temos para dizer, mas não é que tivemos um filtro efetivamente bom sobre aquilo que temos a dizer e às vezes nos agitamos, nos irritamos, perdemos a paciência com o nosso irmão, não aceitamos as suas limitações, impomos às vezes até constrangimentos ao outro por causa das nossas tolices, por causa de coisas que não são essenciais. E às vezes nem mesmo sabemos com clareza de consciência separar de tudo que temos para dizer o que é realmente essencial pelo bem e pela santificação da alma do meu irmão, daquilo que não é de fato essencial. E agimos às vezes com intolerância, impaciência, se vemos os limites do outro na hora de ouvir e de compreender o que temos a dizer. Veja, meu irmão, minha irmã, como o nosso Senhor confia na ação do Espírito Santo, vamos dizer assim, né? O que ainda falta ser cumprido, a fim de que
cada uma daquelas almas compreenda o que é a vontade de Deus e o que o Senhor tem para eles. Quantas vezes na nossa missão, quantas vezes no zelo, no cumprimento do cuidado pastoral que nos foi entregue pela nossa família, pela nossa paróquia, pela nossa comunidade religiosa, a gente dá início ao nosso agir renovando interiormente essa consciência. Meu Senhor, ainda tem muito o que ser compreendido, o que ser partilhado. Ainda tem muito o que ser dito, que precisa ser dito. Tem muito a ser dito, mas eu creio, confio e espero que está sob a ação do Espírito Santo completar aquilo que ainda precisa ser completado. E dessa forma, renovarmos a nossa atitude de paciência, a nossa atitude de misericórdia, a nossa atitude de bondade em relação aos nossos irmãos e irmãs. É bem verdade que Jesus fala de maneira direta: tem ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Jesus não entra no mérito do que causa a incapacidade, se é a resistência do coração deles, se é uma necessidade de consolidar ainda outras experiências que permitam que eles compreendam aquilo que o Senhor tem a dizer. Bom, enfim, não sois capazes. O Senhor não desce no mérito do que torna incapazes os discípulos naquele momento. Nós interpretamos, aqui especulamos algumas possibilidades dessa incapacidade, mas não é dito que a incapacidade ali talvez não fosse a resistência. Vejam que Pedro resistirá ainda. A negação, por exemplo, ainda não aconteceu, vai acontecer ainda terá essa resistência, mas ao mesmo tempo, depois dessa trágica experiência, o apóstolo deixa cair por terra toda e qualquer barreira que ainda restasse na hora de esperar do Senhor a sua misericórdia. O socorro que Pedro não pediu quando Jesus lhe falou a respeito daquilo que seria a sua negação, o pedido de socorro, ele vai acontecer com suas lágrimas. Então vejam, que razão a gente vai colocar, não é? Tem ainda muita coisa que o meu irmão precisa ouvir, precisa tomar para si, precisa considerar no íntimo do seu coração para as decisões de sua vida, mas nesse momento não compete a mim completar isso, mas eu confio que o Senhor completará. Eu espero quando o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, conduzirá à plenitude da verdade. Ou seja, eu espero em Deus que essa obra se complete. Completa, Senhor, a obra de suas mãos. A clara consciência de que o Senhor nos conduz na história de vida de nossos irmãos e de nossas irmãs e nos leva segundo a sua vontade no tempo e no espaço. E que nós participamos no meio de tantas outras pessoas nesse grande desígnio de amor pela salvação e a santificação do nosso irmão, da nossa irmã. Como é bom saber que nós estamos nas mãos do Senhor, porque essas mãos cuidam onde nós não podemos cuidar.
Se o Senhor nos dá esse testemunho de total e completa confiança na ação do Espírito Santo, pois ele vai conduzir à plenitude. O Senhor, como a gente já falou em outros momentos, ele não fala pela metade, ele deixa claro, a obra do Espírito Santo não vai ser mais um empurrãozinho, não vai ser mais uma ajuda, ou no carioquês, não vai ser só dar uma moral a mais. A obra do Espírito Santo vai conduzir à plenitude, à perfeita comunhão, à santidade, a aliança num só coração. E aí o Senhor diz, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Está tudo entregue em suas mãos. Nossa! Senhor, obrigado, porque nós somos, na história dos séculos, o agir das mãos do Espírito, porque até as coisas futuras serão anunciadas. O que significa dizer que ao longo das gerações, o que está por vir será dado a conhecer. E quantas gerações vieram até os nossos dias e tudo o que foi recebido foi transmitido. E o Evangelho, assim como transformou ao longo dos séculos as gerações, modelando-as e unindo-as ao mesmo coração, o coração transpassado do Senhor, assim também nós participamos nessa história e nos tornamos para a nossa geração, ou melhor, agimos no seio da nossa geração como instrumentos do Espírito Santo em favor do conhecimento do anúncio do Evangelho, do conhecimento do anúncio do Evangelho e em favor da compreensão das maravilhas de Deus. Tudo o que o Pai possui pertence a Ele, pertence ao Filho. E nós seremos conduzidos na participação dessa grande, magnífica e bendita herança na qual fomos introduzidos por Cristo. Oh, meu irmão, minha irmã, nós existimos tendo uma herança bendita que nos foi entregue. Podemos viver nesse tempo passando diversas penúrias e contingências, mas Deus não permitirá que passemos uma miséria espiritual, pois os tesouros da herança de Cristo, nosso Redentor, foram assegurados em nosso favor. A única miséria que é possível ao coração do homem é aquela de rejeitar esses tesouros para viver uma vida sem eles, alheia a eles. Essa é a única miséria possível, porque por nós o Senhor assegurou a posse e a participação nesses tesouros. Não tem quem, clamando a misericórdia do Senhor, não seja socorrido. Não tem homem ou mulher que, recebendo o santo batismo, não possa participar de todos os bens espirituais da igreja, a não ser que pelo próprio pecado tenha se afastado ou se separado da participação nesses bens. Por isso peçamos ao Senhor que na sua infinita bondade nos chame constantemente a essa consciência, mas sobretudo a participar nos tesouros da herança do seu amor, a fim de que nós possamos cantar dia após dia: grande é o seu amor e infinita a sua misericórdia. Hoje a igreja na Itália, em vários lugares do mundo, reza a súplica a Nossa Senhora de Pompeia, do Rosário de Pompeia. Ao meio-dia, os cristãos aqui na Itália se reúnem para rezar juntos essa belíssima oração à Santa Mãe de Deus. Eu vou rezar aqui
um último trechinho da oração a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia para completarmos a nossa meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem Rainha do Sacratíssimo Rosário, vós que sois a filha predileta do Pai Celeste, mãe do Divino Filho, a esposa do Espírito Septiforme, vós que tudo podeis junto à Santíssima Trindade, deveis impetrar-nos esta graça que nos é tão necessária, contanto que não sirva de obstáculo à salvação, à nossa salvação eterna. E hoje, de maneira especial, peçamos pela necessidade espiritual e material de todos os nossos irmãos e irmãs no Rio Grande do Sul. Nós vos rogamos pelo coração de vosso adorável Jesus, pelos 9 meses em que trouxeste em vosso seio, Senhora, pelos méritos dos sofrimentos de sua vida, pela sua cruel paixão, pela morte na cruz, pelo seu nome santíssimo, pelo seu preciosíssimo sangue. Peço, enfim, pelo vosso dulcíssimo coração, pelo vosso nome glorioso, ó Mãe que sois a estrela do mar, a Senhora poderosa, a porta do céu, a Mãe de todas as graças. Em vós nós confiamos, de vós tudo esperamos de bom. Vós nos haveis de salvar. Guardai o povo e protegei, Senhora, o povo rio-grandense e todo o nosso Brasil. Todos aqueles que se encontram pelo mundo em aflição e que esperam confiantemente no socorro do vosso Imaculado Coração. Que pela oração do Santo Rosário sejam acompanhados, protegidos e abençoados, e que na aliança da fraternidade do Santo Rosário possamos sustentarmos-nos uns aos outros em atos de misericórdia e amor, iluminados pelo Espírito Santo e cumprindo o que é agradável ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo e ao vosso Imaculado Coração, Senhora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.